E aí pessoal, aqui é Juliano Carneiro, vamos para mais um tutorial do Cinema 4D. Hoje a gente vai falar sobre o shader Fresnel e sobre o índice IOR, que é o índice do vidro. Eu vou tentar explicar o funcionamento do Fresnel nos reflexos metálicos e nas transparências, e vou tentar explicar também como é que funciona de forma mais simplificada a distorção do vidro nos metais. Então vamos lá. Aqui eu criei uma cena bem simplesinha, tá? Eu criei um sky com uma imagem HDR qualquer, só para ter um reflexo. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem HDR simples. Deixa eu só melhorar ela no editor aqui para vocês verem a qualidade dela. É uma imagem assim, ó, tá? Só de um detalhe. Criei um floor também. Nesse floor eu coloquei umas listas, né? Esse material aqui é com algumas listas, só para ter uma referenciazinha no chão. Criei um plane de fundo também, tá? com alguns pontinhos aí, só para ilustrar. Criei também uma esfera e uma hemisfera. Tá aí. E agora a gente vai começar a trabalhar com isso aqui. Então vamos lá. O shader Fresnel, como é que ele funciona? O shader Fresnel funciona da seguinte forma. Ele vai funcionar de acordo com o jeito que a luz, que a câmera funciona em cima de um objeto. Quanto mais centralizado no objeto, menos transparente, menos reflexivo ele vai ser. E quanto mais afastado para as bordas deste objeto, mais reflexivo ele vai ser. Isso diretamente ligado à posição da câmera. Tá? Então vamos mostrar como é que funciona na prática. Vou criar um material. Nesse material eu vou aqui no meu reflexo. E aqui no reflexo, deixa eu só mudar a cor aqui para branco. Tá? Branco puro. E aqui no meu reflexo, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu reflexo. Tá? E vou colocar aqui no Layer Mask. Tá? Vou ativar aqui o Fresnel, aqui na textura, ó, Shader Fresnel. Pronto. Como é que ele funciona então aqui, ó? Deixa eu aumentar isso aqui de tamanho. É assim que ele funciona, ó. Minha câmera de frente aqui, ó, quanto mais de frente ela tiver pro meu objeto, menos reflexo vai ter. E quanto mais afastado dela no ângulo de 90 graus, mais reflexo vai ter nas bordas. E eu posso inverter isso aqui, é claro, né? Mas assim que funciona, é de acordo com a posição da câmera, tá? Então vamos lá vamos mostrar como é que funciona aqui na prática. Ó. Pegar esse material e jogar aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Deixa eu só mostrar aqui primeiro. Ah, eu tenho uma luz na minha cena também aqui, né, que eu esqueci de avisar. Ó. Aqui ela, ó. Uma luz em área aqui em cima, aqui no alto. Tá? Só para dar um pouco mais de reflexos aqui de brilho. Então olha só. O que eu tenho aqui, ó, trabalhando com o Fresnel? Bem o que eu falei, ó. Aqui no meio eu tenho menos reflexo metálico. Né? E aqui nas bordas eu tenho mais reflexo metálico. Claro que eu posso inverter isso aqui a hora que eu quiser, aqui no próprio Fresnel, no próprio shader aqui, Layer Mask, Fresnel. Posso vir aqui em Invert Knots e agora vai ser o contrário, tá? Ele vai ser reflexivo no meio e fosco nas bordas. Olha só. Aí, ó. Tá? Aqui fosco e totalmente reflexivo no meio, praticamente um espelho no meio. Tá? Lembrando que, se eu removo o meu Fresnel, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma bola de alumínio, uma bola de cromo,
totalmente reflexiva. Tá? Então, por isso o uso do Fresnel. Invert Nodes, e temos ele normal de novo. Tá? Ele funciona de dentro para fora, tá? Em um objeto, de dentro para fora. E vai se comportar de acordo com a posição da câmera. Tá? Assim que ele funciona nos objetos reflexivos. Nos objetos transparentes, então vamos agora aqui na minha hemisfera, vou criar um outro material, e em vez do reflexo, eu vou usar a transparência. Tá? Ativei a transparência aqui. Ó. Tá? E aqui na transparência, para eu ter uma certa transparência, eu tenho que ter pelo menos 1 de índice aqui para ele funcionar. Tá? O índice da água, por exemplo, o índice físico da água, o índice de refração dela, é 1,333. Esse é o índice de refração da água. Ó, nós temos vários presets prontos aqui. Ó. Água, cerveja, diamante, tal. Da água, como eu falei, water, 1,333. O do vidro comum é 1,517. Aqui, glass, 1,517. Tá? E quando a gente coloca esse material do jeito que ele está, né? Vou colocar ele assim, aqui na minha hemisfera. Olha o que acontece. Ó, ele está dessa forma. Então agora vamos ativar o Fresnel nela para ver o que acontece. Então aqui na minha transparência, aqui na minha textura, eu vou colocar o shader Fresnel. O Fresnel, ele funciona ao contrário do reflexo, tá? Então aqui é o contrário, ó. Eu tenho que inverter os meus notes, porque senão ele vai ficar todo sem transparência no centro e transparente nas bordas. Olha isso aqui, ó. Viu? Ó, ele está aqui transparente e no centro dele aqui ele não tem essa transparência. Para você entender melhor isso aqui, ó, deixa eu ativar minha outra bolinha aqui, ó, que eu criei, uma bolinha colorida aqui para colocar no meio aqui, ó, só como ilustração, ó. Aí, ó. Olha só? Ó, ele fica transparente nas bordas. Tá? E, então, o que eu devo fazer? Tenho que clicar aqui, tenho que vir aqui num note qualquer desse, o nome desse quadradinho aqui se chama note, se escreve knot, né? Aqui ele, ó, knot, e inverter. Agora sim eu tenho o contrário, ó. Nas bordas ele vai ficar menos transparente e no centro ele vai ficar mais transparente, ó. É praticamente uma máscara em alfa isso aqui, explicando o que é para ficar transparente e o que não é. Então é isso que eu tenho agora, ó. Aqui na borda menos transparência, tá? E no centro mais transparente. E claro que eu tenho essa distorção aqui por causa do índice IOR, que a gente já vai comentar. Mais uma coisa, eu posso usar esse reflexo e posso controlar ele aqui, ó, certo? Então se eu quiser vir aqui, ó, aproximar mais do meio essa bolinha aqui, ó, até mais para cá, ó, a minha transparência vai praticamente, ó, pegar só no final das bordas aqui, ó. Um pouquinho menos aqui, ó. Então olha só o que eu vou ter de efeito agora. Aí, ó, praticamente tudo transparente, né? E, um detalhe, na minha transparência, eu também tenho o índice IOR. Como é que ele funciona? É assim, cada material tem o seu índice calculado matematicamente. Vamos fazer de conta que a gente queira... a maior dificuldade quando se faz um objeto é não ter distorção. Como, por exemplo, se você vai encher um pote de vidro com alguma coisa dentro. Então entenda que, por menor que seja o índice aqui, eu ainda vou ter um reflexo e uma distorção. Por quê? Porque o vidro tem distorção de acordo com o aumento do grau do índice IOR. Então como é que eu faço para driblar isso aí? Ó?
Vamos dizer que eu coloco aqui 1,001. Eu já vou ter menos distorção. Tá? Já vou ter um número possível de trabalhar aqui. Ó. Então vamos fazer assim. Ó. Vamos aproximar bem aqui do centro e observar isso aqui. Ó. Aqui é o vidro, tá? Aqui é o meu objeto e aqui é o meu objeto dentro do vidro. Como é que isso aqui vai se comportar agora? Ó? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um objeto vítreo, porém com quase nada de distorção. E aqui o meu Fresnel trabalhando. Ó. Tá? Vou colocar agora aqui 1.01. Tá? Seriam 10 vezes mais do que isso. Vamos ver o que eu consigo agora. Aí, ó. Agora tem um objeto vítreo bem mais visível. Né? Porém, eu ainda consigo ver aqui uma certa distorção. Ó, já começou. Mas, dessa forma, a minha distorção não vai atrapalhar o que teria dentro aqui, tá? A não ser que ele esteja muito próximo das bordas. Tá? Só que isso só acontece quando eu tenho uma superfície onde eu não tenho uma dupla camada. Se eu tivesse isso aqui, se eu tivesse feito um extrude aqui, esse índice aqui seria bem menor, essa distorção seria menor. Tá? Deixa eu só mostrar aqui como é que funciona então com o extrude. Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa. Esse vidro aqui ele só tem o próprio reflexo dele. Né? Então o que eu vou fazer? Aqui no meu reflexo, aqui no Default Specular, eu posso aumentar o meu specular aqui, ó, que seria a quantidade de reflexo que vai acontecer no meu vidro aqui, né? Posso aumentar o quanto eu quiser aqui, ó, tá? E também posso, por que não, criar uma layer, que seria uma layer metálica, né? E posso também aumentar aqui o specular nela. E aqui no meu Layer Mask, como explicado antes, eu posso usar aqui o efeito Fresnel também, tá? Para poder ter o meu brilho maior aqui no meu vidro. Então, olha só como é que funciona o índice IOR associado à transparência agora que eu tenho Fresnel aqui. Tá? Eu vou aproximar isso aqui para todo mundo enxergar. Aí, ó. Tem aqui uma pequena distorção. Aqui o meu efeito ó, de vidro, né? E essa pequena distorção. Se eu aumento esse índice IOR aqui, ó, para 1.5, por exemplo, 0,5, olha só o que eu já tenho. Ó, eu já tenho essa distorção. Tá? Agora vamos ver o comportamento disso aqui quando esse vidro aqui é duplo, que é normalmente o que acontece quando você cria uma garrafa, por exemplo. Então, vou tornar ele editável, vou selecionar o modo de faces, seleciono todas as faces dele, MIT, Create Caps ativado, né? E vou criar aqui agora uma camadinha dupla aqui, ó, mais ou menos da grossura de uma garrafa. Um pouquinho assim. Pronto. O material já está ativado. Agora vamos ver o comportamento aqui, ó, de novo. Viu só? Essa é a parte interessante. Agora, com uma camada dupla de vidro, você vai notar o vidro aqui, mas a distorção diminui praticamente quase que totalmente. Então olha o que eu tenho agora de resultado. Agora eu posso trabalhar com a camada dupla, certo? E com índices maiores de refração aqui no meu vidro. Ó. Então agora, por exemplo, eu vou colocar vidro normal. Glass. E vou dar um render aqui, geral.
Aí, ó. Esse é o comportamento do vidro normal agora, ó. Agora vocês entendem por quê. Tá? E o que, que eu vou ter de diferença maior aqui? Deixa eu tirar meu reflexo agora. Tá? E aqui, na minha transparência, eu vou colocar diamante, que é o mais reflexivo de todos. Olha o que acontece. Ó, eu tenho como se fosse um vidro muito denso, muito grosso. Ao passo que, se eu coloco isso aqui no valor que eu considero mínimo, que é 1.01, eu vou ter praticamente um plástico, sem nenhum tipo de distorção, ou um plástico muito fino. Aí, ó. Então, se você quer, por exemplo, fazer um pote plástico, o que, que você deveria fazer? Você deveria fazer isso aqui, colocar o valor em 1.01, tá? E calcular os reflexos das, das suas transparências, tá bem? Aqui no Fresnel, aí você pode fazer o seguinte, ó, tá? Você pode fazer isso aqui e diminuir a quantidade de reflexo nas bordas. Ups. Aqui eu exagerei, acho que não precisava diminuir tanto assim. Aí, ó. Eu vou ter um efeito menos reflexivo nas bordas. Nem precisa ser tanto, aqui eu vou colocar no meio aqui, ó, para ter um efeito mais interessante aqui, ó. Aí. Tá? Isso aqui é como se fosse um pote com vidro duplo. Tá? Um pote com vidro. Aqui você calcula, né, na verdade, a dureza da falta de reflexo dessa borda aqui. Ó. Que assim você vamos ter praticamente um resultado bem satisfatório aqui. Você pode usar também o efeito físico. O efeito físico, ele inverte o que está acontecendo aqui. Ó, isso que eu quero dizer. Ó, tá? Então, o efeito físico funciona da seguinte forma. Tudo que está aqui no centro vai ficar escuro e aqui vai ficar transparente. Então, a gente inverte aqui já. E pode usar os efeitos dos índices de refração normais. Aqui, ó, IOR 1.333 e a água 20 graus. Ó. Ops. Aqui nós temos água. Então, assim, como é que você deve trabalhar então com vidro? Se você trabalhar com uma camada fina, normal, fininha, você deve colocar o índice 1.01, tá? Porque a partir dele já vai ter distorção. E se você trabalha com uma extrusão no seu material, nem que seja mínima, de 0,1, que seja 0.01, você já pode trabalhar com os índices IORs originais de acordo com o material que você quer. Então é assim que você deve trabalhar, tá? Para não sofrer, né, com os índices ali. E aqui nos presets você tem vários. Álcool etílico, tem o vidro normal, ferro, tá? Tem vários tipos de presets aqui, ó. Madeira, rubber é borracha, plexiglass, plástico PET, ó, 1,575. Isso aqui seria uma garrafa PET, para fazer uma Coca-Cola, por exemplo. Esse aqui seria o índice de refração dela. Ó. Então, o que você tem que ter em mente? O comportamento metálico é invertido
em relação ao comportamento do vidro, certo? Parece tudo a mesma coisa, mas não. Se você fizer o seu teste aqui, os seus testes e olhar de pertinho, você vai ver que tem bastante diferença, tá? Então, vamos dar um render geral aqui agora. Então, o comportamento do Fresnel, ele é muito útil, tá? Eu sempre aconselho a usar o Fresnel nos metais para ter um efeito mais realista e um controle maior. Inclusive, é bom que você altere a cor para preto dos metais. Já vou explicar por quê, já vou dar um exemplo também, para conseguir controlar isso aqui mais metalicamente falando, tá? Aí, ó. Aquilo que eu falo, ó. Quanto mais de frente a câmera, menos reflexo. É assim que o Fresnel se comporta. Aqui é a mesma coisa. Tá? Agora, o porquê aqui, ó, do preto. Aqui. Vou pôr um preto aqui no meu metal. Ups, não é aqui, perdão, é na minha cor. O preto. Aqui, ó. Então isso aqui vai ter cara de metal agora. Tá? Olha só. Pode ser até um cinza escuro, ó. Viu? Fica com cara de metal. Aí então aqui é menos brilho e aqui mais brilho. Tá? Então por isso, do Fresnel, para você ter efeitos mais metalizados, você usa uma cor mais escura aqui, ó. Vamos pôr um cinza aqui assim, mais ou menos. E, não, um pouco mais até, aqui assim. Ai, aqui já dá para ter uma ideia melhor. Aí, viu? Um efeito mais metálico. E aqui o vidro, como eu falei, vidros sem espessura, o índice IOR tem que ser considerado num valor muito baixo, 1.01, para não ter distorção. 1.1 já tem muita distorção. Aí, para não ter distorção e poder usar os valores reais do índice IOR aqui, tá? Desses materiais aqui, ou do Fresnel, né? Então você vai ter que deixar ele com espessura, certo? E é assim que funciona, tanto o Fresnel para metais, quanto o Fresnel para vidros. Tá? Então um tem um comportamento contrário ao outro. Eu espero que tenha sido claro, né? Pelo menos nesses dois. O Fresnel pode ser usado também em muitas outras utilidades aí, mas o princípio básico de maior uso dele são esses dois, que é o metal e o vidro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, fale nos comentários. E, bom, é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.